Meu querido palestrino, minha querida palestrina, o vídeo de hoje está recheado de informações cruciais sobre o nosso Verdão. Vamos falar da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que surpreendeu muita gente e tem DNA alviverde. Vou trazer essa para vocês. Além disso, o Palmeiras está muito perto de fechar um novo patrocinador. E nas transferências, os detalhes estratégicos pelo zagueiro Nino. Tem muita gente perguntando se essa história ainda vai melar. Vou trazer os detalhes para vocês. E a situação explosiva. E quando eu falo explosiva, é explosiva mesmo. Saiu agora há pouco a nova situação do Danilo e parece que ele não joga mais pelo Botafogo. O Palmeiras segue de olho nesse volante. Será que vai dar samba? Vou trazer essa informação, repercutir aqui com vocês no canal. Antes da gente começar, seu like é muito importante. Sua inscrição no canal ela é vital. Se você chegou agora, não precisa se inscrever não. Assiste o vídeo até o final se você gostar da resenha aqui. Aí lá no final você se inscreve, beleza? Lembrando que se você quiser ajudar ainda mais o canal, dá para você virar membro e você já pode contar com benefícios exclusivos aqui do canal, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa terça-feira, que rendeu resenha contra os corintianos. O goleirinho dos caras ficaram de fora e tem essa história do Danilo, cara, que ó, eu tô começando a sonhar de novo, hein? Tô achando que esse negócio vai dar certo, vem comigo. Palestinos, vamos começar falando aí um pouquinho da seleção brasileira. Ontem, quando eu postei o vídeo pra vocês, estava rolando a convocação. Como eu só faço o vídeo durante a noite, por isso que eu prometi pra vocês que ia trazer meu parecer do que eu acho aí desses convocados, tá bom? Olha só, o técnico Carlo Ancelotti convocou os seus 26 jogadores que vão representar o Brasil nessa Copa do Mundo de 2026. A lista, ela não conta com nenhum jogador do Palmeiras, mas sim ex-jogadores do Palmeiras. O goleiro Everton, que pra mim foi a grande surpresa dessa convocação, foi convocado pela segunda Copa do Mundo seguida. Já o Danilo, que a gente já vai falar na sequência, cria da academia do Palmeiras também, né, hoje no Botafogo, convocado. E o menino Endrick, que está emprestado pro Lyon, que tá jogando muita bola no Lyon, foi convocado também. Essa é a Copa do Endrick. Já falo isso pra vocês. Esse moleque vai estourar na Copa do Mundo, pelo menos assim eu estou torcendo. E eu só lamento pelo menino Estevão, que se machucou e não foi convocado. Porque certamente, se ele tivesse pleno com a sua saúde, né, não tivesse se machucado, ele estaria nessa lista da seleção brasileira. A seleção canarinha segue em busca aí do hexacampeonato, que acho que é um pouco difícil, né, mas sonhar não paga pedágio. Após parar nas últimas quartas de finais nas duas últimas Copas, em 2018 e 2022. Com Carlo Ancelotti no comando, o Brasil tem um bom aproveitamento e tenta mostrar isso na principal competição do futebol mundial. Se o Carlo Ancelotti conseguir ser hexacampeão com a seleção brasileira, rapaz, o nome dele vai crescer ainda mais do que já é, né? Porque o nome desse cara já é grande na Europa por todos os feitos dele, principalmente pelo Real Madrid. E só os convocados, né? O Alisson, Ederson, que são dois goleirinhos aí também que pra mim não passa muita confiança, mas enfim, né? Deve passar pro Ancelotti por ter convocado. O Everton, esse pra mim foi surpresa. Todo mundo falando, os corintianos falando, é o Hugo, o goleirinho midiático. Ele gosta de sair bem na foto, gente, o Hugo. Mas ele não é tudo isso, pelo amor de Deus. Não à toa que, ó, tá aí, na seleção final, quem tá é o Everton. Que os palmeirenses ficavam brigando, falando que o Everton era frangueiro, não pegava pênalti. E ele foi convocado. E o Hugo, que os corintianos ficam jogando lá em cima, não foi chamado. Ó, ficou chupando o dedo, Hugo. Lamento pra vocês. Defensores: Alexandro do Flamengo, Bremer do Juventude, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanes do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. O Wesley também é uma surpresa e boa convocação, porque esse menino tá jogando muita bola, tá? Meio-campistas: Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Danilo Santos. Gravem esse nome. Tô começando a acreditar que ele pode vir pro Palmeiras, hein? Gravem esse nome. Danilo Santos na seleção, Fabinho Al Ittihad, que é outro jogador que o Palmeiras segue no radar, e Lucas Paquetá. Esse aqui ele forçou a barra, hein? Lucas Paquetá do Flamengo foi convocado para a Copa do Mundo. Sei não, hein? Esse aqui eu já não curti muito não, mas enfim. Atacantes: Endrick,
maravilhoso, tá? Endrick merecia demais estar nessa convocação. Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique, muito bom jogador do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar, eita, Neymar, pra mim não merecia, tá? Pra mim, não merecia estar na Copa o Neymar. Mas enfim, né? Tem muita mídia, né, velho? E às vezes a mídia fala muito mais do que o futebol. Foi chamado, convocado o Neymar. Quem sabe desencanta, tomara. Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. O que vocês acharam dessa convocação da seleção brasileira? Eu gostei demais. Não é porque eu sou palmeirense, tá? É porque eles merecem. O Endrick, o Danilo e o Everton também, por que não, né? Pra gente tirar uma resenha com os corintianos por causa do Hugo Souza. Quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. E aí, rumo ao Hexa ou você tá aí desanimado? Quero saber a sua opinião, posta aqui nos comentários. E Palestrino, enquanto todo mundo tá nessa vibe de seleção brasileira, o Palmeiras segue trabalhando aí nos bastidores, quietinho, na miúda, e quem sabe aí pode estar trazendo um novo patrocínio. Após os anúncios recentes da MotoChef e da Lip Motors, o Verdão trabalha para fechar com novos patrocinadores para o uniforme de todas as categorias para meios digitais também. O Mercado Livre, maior empresa de tecnologia e e-commerce da América Latina, e Palmeiras avançaram, segundo informações do nosso palestra, nas tratativas para novo patrocínio para a barra traseira da camisa de todas as categorias e master da base. Os valores envolvidos nas conversas não foram revelados e estão mantidos em sigilo, segundo o nosso palestra, e o Palmeiras segue otimista para fechar com o Mercado Livre. Se você quiser aproveitar, tem camisa do Palmeiras aqui, ó, para você. Está aqui, ó, no rodapé do vídeo e aqui no cantinho, camisas oficiais do Palmeiras em parceria com o YouTube, Notícias Meu Verdão e, ó, também, ó, Mercado Livre. Não deixe de aproveitar as ofertas que tá aqui para vocês. E o Verdão segue anunciando novos patrocinadores. Anunciando, né? Quase anunciando. Tá aí as tratativas avançadas agora com o Mercado Livre. Palestino, com o zagueiro Alexander Barbosa do Botafogo praticamente garantido como um novo reforço para o meio do ano, o Palmeiras tirou o pé, segundo informações do ESPN, pelo zagueiro Nino, né? Ele que se sagrou campeão lá pela Copa da Rússia. Não, Copa não, o principal campeonato deles lá, né? O Zenit se sagrou campeão, o Palmeiras parece que foi pra cima novamente, mas tem algumas coisas aí que tá fazendo os palestrinos ficarem aí com o pé atrás com essa situação, e o ESPN já vem com essa daí de que o Verdão tirou o pé do acelerador. De acordo com a apuração do pessoal lá, a oferta que o Palmeiras fez pelo defensor, ela é abaixo dos 10 milhões de euros, segundo apurado pelo ESPN. Isso dá em torno de 58 milhões de reais. Por outro lado, o Zenit sugere nas entrelinhas que quer negociar o jogador pelo dobro do valor, 20 milhões de euros, o que daria aí em reais 116 milhões. É muito dinheiro por um zagueiro e eu sempre falei isso desde o começo. Não é à toa que o Palmeiras está tirando o pé agora pelo Nino. Existem dois fatores, segundo o pessoal do ESPN, que explicam do porquê o Verdão não aumentou a oferta pelo zagueiro. O primeiro fator é porque o Palmeiras sabe que não conta com concorrência europeia pelo zagueiro. Até o momento, nenhum clube do velho continente sinalizou ao Zenit o desejo de contar com o Nino. Além disso, é o segundo fator agora, o Palmeiras sabe que no Brasil não tem concorrência para o zagueiro, muito por conta do valor da negociação ser considerado alto para a maioria dos times brasileiros. O Fluminense, por exemplo, que sonhava em ter o zagueiro de volta, não tem condição de entrar na briga financeira com o Verdão pelo defensor. E é por isso que o Palmeiras está tirando o pé, não vai ficar colocando valores muito altos para o Zenit, porque sabe que não tem concorrência. Essa informação é do ESPN. E pra gente finalizar essa parte do Nino, é importante dizer que essa mudança de comportamento do Palmeiras não significa que houve uma desistência do lado do Verdão em contar com o defensor. A tendência é que o cabo de guerra, entre aspas, palavras aí do pessoal do ESPN, entre as partes Zenit e Palmeiras, se estenda por mais algumas semanas até que alguma parte ceda, tá bom? Palmeiras ainda não desistiu do Nino e acredito que nem vai, só que também não vai ficar fazendo loucura no mercado aí para trazer o zagueiro, vide que o Alexander Barbosa tá chegando por aqui. A SAF do Botafogo, ex-SAF, né? Ex-SAF, né? O grupo Eagle
tentou entrar no meio, negando essa história aí do Alexander Barbosa vir ao Palmeiras, só que o Grupo Eagle já não está à frente, gente, do Botafogo. É outro cara que foi nomeado para tomar de conta nessa crise financeira que o time da Estrela Solitária está passando. Então fiquem em paz, o Alexander Barbosa vai ser jogador do Palmeiras no meio do ano e muito possivelmente vai ter a concorrência também do Nino. Vamos aguardar, vamos ver o que o Palmeiras vai fazer no mercado, quais são os movimentos, e aí a gente traz aqui para vocês no canal. Eu acho que é um baita do zagueiro. Se o Palmeiras fechar com o Nino, o Alexander Barbosa e o que a gente já tem no plantel, a gente fica com uma zaga espetacular para o final do ano. E vamos lá, Palestrino, vou finalizar o vídeo de hoje. Eu fiz questão de colocar essa foto do Danilo aí, alvissareiro, feliz com a camisa da seleção brasileira, afinal de contas foi convocado. Falei pra vocês, estou feliz pelo jogador, é um menino do bem aí que eu torço demais pra dar certo em sua carreira. Já deu, na verdade, né? Eu sonho que ele voe ainda mais alto porque ele merece, tá? Vamos lá, o que aconteceu? Isso é bomba. Tá? É uma bomba que vai deixar todos vocês animados, acredito, porque eu fiquei animado. Olha só, o Danilo, segundo o Globo Esporte, foi afastado pelo Botafogo e não participará dos próximos treinos e jogos do time. A decisão vale até que o futuro do volante seja resolvido. O atleta já havia ficado de fora por motivos pessoais, a gente sabe os motivos pessoais, Danilo. Ficou de fora por esses tais motivos pessoais da partida contra o Corinthians no último domingo. Ele não viajará com a delegação para o Paraguai, onde a equipe enfrenta o Independiente Petroleiro pela Sul-Americana na quarta-feira. O desgaste de Danilo com a diretoria alvinegra do Rio de Janeiro começou no último sábado, quando ele conversou com o técnico Franklin Carvalho e pediu para não atuar contra o Corinthians no dia seguinte. Palavras do Globo Esporte isso. O atleta chegou até ser relacionado para o jogo, mas ele foi cortado horas antes de a bola rolar lá no Newton Santos. O pedido de Danilo não caiu bem na comissão técnica e nem na diretoria do Botafogo. Outro fator crucial, Palestrino, que pesou na balança foi o desejo do próprio volante Danilo de manter a porta aberta para o mercado do futebol brasileiro na janela de transferências do meio do ano. Com o Palmeiras e o Flamengo meio que correndo por fora, de olho nessa contratação, se o volante completar aí o 13º jogo pelo Brasileirão, ele não pode atuar por mais nenhum clube aqui no Brasil. Até agora ele já disputou 12 jogos pelo Botafogo. E cara, tá muito claro pra mim que o Danilo está pensando em clubes no Brasil e eu vou cravar aqui pra vocês, agora é minha opinião, tá? Ele tá pensando com carinho no Palmeiras. Até o momento, não chegou nenhum tipo de proposta para o futebol europeu, né? Para ele atuar lá no velho continente. Caso não chegue nenhuma proposta pesada ao Botafogo do velho continente, o Palmeiras deve entrar muito forte para tirar o Danilo e quem sabe contar com ele no meio do ano. Seria a melhor contratação do Palmeiras, na minha opinião, até mais do que o John Arias. A melhor contratação do Palmeiras caso acontecesse do Verdão conseguir repatriar a sua cria. Mas quero dizer para vocês também aqui com muito pezinho no chão que isso é muito complicado de acontecer ainda. Por quê? Ele vestindo a camisa da seleção brasileira, sendo convocado, ele vai ganhar muito mercado na Europa, tá, gente? E se ele estourar jogando pela seleção nessa Copa do Mundo, vai ficar muito complicado pro Palmeiras, porque vai chamar a atenção de vários clubes europeus, tá bom? Deixando isso muito claro, todo mundo tá falando, a mídia inteira é unânime dizendo que a preferência dele é voltar para a Europa, mas se não chegar nada da Europa pro Danilo, o que eu acho difícil, mas caso não chegue, o Palmeiras deve estar muito forte nessa história. E o fato dele não querer jogar mais no Brasileiro e o Botafogo afastar o jogador já diz muita coisa e já pode deixar o torcedor do Palmeiras muito animado com essa história. É claro que eu vou continuar olhando tudo isso e você sempre vai poder contar aqui com a nossa repercussão do Notícias Meu Verdão. Seria do caramba contar com esse jogador pro meio do ano no Palmeiras. Meu Deus do céu, seria uma baita contratação. Quero saber a sua opinião. O cara tá afastado, não vai jogar mais pelo Botafogo, pelo menos até o meio do ano. E ele tá tranquilo, porque já tá convocado, já tá garantido na Copa. O que você acha disso tudo? Posta aqui nos comentários. Tá animado? Quero saber. Tá sonhando?
Coloca aqui, quero saber muito a sua opinião. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando por aqui mais essa edição do seu canal Notícias Meu Verdão, edição de terça-feira. Agradecendo demais a audiência de vocês no canal, pedindo a sua inscrição agora sim. Se você assistiu o vídeo até o final e é novo por aqui, se inscreve aí, não te custa nada. Deixa o seu like também para o engajamento do vídeo ser maior e eu entender que o vídeo foi bacana para todos vocês. Rogo sempre pelas bênçãos do Papai do Céu a todos vocês nesse fim de terça-feira e, é claro, avante palestra!